Tem mais algo do São Paulo, Hernan? Perguntaram aqui do Júlio Batista, se é verdade que ele poderia assumir, mas o Júlio Batista acabou de assumir o Sub-20, né? Não, eu tenho aqui, eu até printei É. até printei a tela, porque era uma questão que é interessante de falar, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Peraí, ó, o Carlos Baroni, não é isso? Perguntou aqui, ó. Não, é verdade que parte da diretoria do São Paulo quer que o Júlio Isso, Batista assuma o time principal junto com Milton Cruz? A isso. pergunta do nosso querido Carlos Baroni. Não dá para dizer que é parte da diretoria, porque toda a diretoria banca o Roger Machado. Ontem o presidente Macis, num evento no Morumbi, me parecia no Morumbi o vídeo, falou e reiterou. Foi perguntado se mudaria alguma coisa. E ele disse não, o técnico vai ser o Roger Machado para o jogo contra o Juventude e para o jogo do fim de semana contra o Fluminense. Ele até se confundiu com a data, falou jogo domingo. Na verdade, o jogo é sábado, 7h30 da noite, no Maracanã. Então, assim, o presidente não muda e a diretoria não quer mudar. Rafinha e Rui Costa bancam Roger Machado. Então não existe parte da diretoria. O Júlio Batista acabou de assumir o Sub-20. A missão dele, o contrato que ele assinou com o São Paulo é para reorganizar o Sub-20, né? Reorganizar a base do São Paulo. Adquirir experiência e um dia pode ser o técnico da principal? Sem dúvida nenhuma. O Júlio Batista é um cara que vem se preparando há muito tempo para ser técnico de futebol. Mas agora a chance é zero, mesmo porque não existe parte da diretoria. Existe uma diretoria inteira junto com o presidente que tem convicção de que o Roger é o treinador nesse momento. E aí, por vários motivos. Porque eles acreditam, porque eles bancaram a demissão do Crespo e bancaram a contratação do Roger, pela questão do tempo que precisa ser dado até a Copa do Mundo, que é o desejo deles. Principalmente, vamos ser bem sinceros, o áudio está aí vazado, escancarado para quem quiser ouvir. Não tem dinheiro para se pagar mais uma multa rescisória de treinador e ir ao mercado contratar um outro treinador. É simples. Esse é o resumo da obra. Boa, então tá respondido também, tá? Aí o Marcos Douglas chegou agora, ó, e perguntou o seguinte, né? O Souza. Boa tarde, tô atrasado, mas já falaram do São Paulo? Estamos Chegou e falando. deixou no mudo. Chegou e deixou no mudo, eu Chegou na hora acho. certa. Não, chegou atrasado, já merece uma multa. Vai ter que pagar a caixinha do Fala Fonte. Mas tudo bem. Estamos falando do São Paulo. Isso. Ontem ficou muito nas redes sociais a questão de uma possível volta do Flamengo no Marcos Antônio, e aí uma teoria de que o São Paulo gostaria de ter o Luiz Araújo, que é cria do São Paulo, inclusive, veio da base do Mirassol para a base do São Paulo, cresceu, se desenvolveu lá. Eu consultei algumas pessoas do São Paulo sobre essa possibilidade, e assim, primeiro que não tem nenhum movimento, o Flamengo não veio, e o Flamengo já sabe todas as condições. Desde o dia 01 que começou essa história de Flamengo, Boto, desejo pelo Marcos Antônio do São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo, ele tem uma multa que é quase de 1 bi, mas ninguém sai pela multa, mas assim, o São Paulo me garante que para negociar o Marcos Antônio tem que ser uma negociação com valores nível Europa. Então o Marcos Antônio não sai do São Paulo porque quer, porque troca por jogador, tem que ser um valor global, e aí independentemente se entra jogador na jogada, mas tem que ser um valor global nível Europa, como se um clube grande do futebol europeu viesse aqui no São Paulo e tentasse contratar o Marcos Antônio. Então é isso, é valor assim, o São Paulo tem o Marcos Antônio, como o Flamengo tem o Arrascaeta, como o Cruzeiro tem o Caio Jorge. Isso é um mantra dentro do São Paulo. Então, assim, beleza, quer chegar e tentar contratar, quer levar na janela, valor global, nível futebol europeu, é isso que o São Paulo impõe de condições, sem ter o desejo, evidentemente, de vender o jogador, que é muito importante hoje para o clube. Então, quer dizer, a gente tá falando aí, pensando em volantes, de 30, 40 milhões de euros, né? Acho que seria isso aí. Né?
É isso daí, né? 25, 30, Se 35. você puxar o valor do Danilo do gigante. Botafogo, é por aí. Foi essa a referência que eu peguei, né? De 30, 40, que é o valor. Aliás, não custa lembrar aquela informação, já que o tema é Marcos Antônio, o tema é Flamengo buscando ou não buscando um jogador com essas características. Lembrando que o Danilo do Botafogo, sim, é um nome que continua pairando no Flamengo, mas que o Flamengo não deve avançar e prefere outros jogadores, talvez por outros valores, e que a ideia é contratar um jogador com características de Danilo. Eu já usei essa expressão aqui no passado recente. O Marcos Antônio é um jogador com características de Danilo. Mas aí, como falou bem o Hernan, o valor é muito alto e veremos se o Flamengo estará disposto a pagar esse valor global, nível europeu, pelo Marcos Antônio. Mas que o Marcos Antônio está nas características que o Flamengo busca por um meio-campista, isso aí é ponto de exclamação, sim. Deixa o like aqui, ó, tem o Guinho 21. E o Cebolinha, interessa ou não? Interessa. O Cebolinha é um jogador que interessa ao São Paulo, mas é aquela velha história que eu acabei de falar em relação a possíveis contratações, Inestrosa ou outros que o São Paulo já mapeia e monitora. Aliás, em relação a Inestrosa, que já é da janela passada, hoje o Cebolinha é muito mais forte em relação ao interesse. Só que é aquela velha dificuldade. E aí, vai pagar para tirar o cara que ainda tem contrato até o final do ano? Ou faz um pré-contrato? Tem grana, luva para pagar um pré-contrato de salário alto nesse pré-contrato com um jogador nível Cebolinha? Cara, o São Paulo está vendendo o almoço para comprar o jantar. Aí. Vamos com calma. Financeiramente, o São Paulo está um bagaço. Então, não se iludam com grandes contratações, Cebolinha, mercado e tal, não sei o quê. O São Paulo precisa vender para cobrir o orçamento. O São Paulo precisa vender para cobrir o orçamento. A coisa está feia lá. A questão financeira do São Paulo é muito, muito, muito complicada. E aí a gente precisa ir com calma. Interesse? Eu também tenho interesse em comprar um Mercedes que eu vi aqui na esquina. Mas, e aí? Tem que fazer conta. Inclusive o Pinholato, que está todos os dias aqui, Hernan, falou assim, ó, e o Inestrosa curtiu um post de transferência para o Tricolor. Isso quer dizer, tem alguma informação? O Inestrosa, o São Paulo, vamos lá, informação sobre o Inestrosa. O São Paulo foi atrás do Inestrosa na última janela, né? Mas aí ele acabou tendo outro destino. No Vasco, hoje, ele acabou perdendo espaço e hoje é reserva. Um jogador que vem sendo pouco utilizado pelo Renato Portaluppi, Renato Gaúcho. E o São Paulo já havia demonstrado interesse. Isso quer dizer que foi atrás do Inestrosa agora? Não quer dizer que foi atrás, mas há sim o interesse do São Paulo, não de hoje, no jogador. E aí é uma questão de você ver e negociar com o Vasco, ver se o Vasco está a fim de negociar o jogador. Mas essa especulação, essa possibilidade do Inestrosa respirar novos ares, já que está tendo pouca chance com a atual comissão técnica do Vasco, a comissão técnica do Renato, pode ter uma mexida na janela. São Paulo é aquela velha história que eu venho falando. Gente, não vamos cravar nenhuma ação, e de fato não tem nenhuma negociação em andamento, porque o São Paulo vive um dilema. A questão fica que pega. O presidente Maciz tem sido muito cauteloso em relação ao que vai ser a janela, mesmo com a necessidade, e já tem uma informação, uma varredura de que o elenco do São Paulo é um que carece de peças de reforços, principalmente no ataque, e o presidente Maciz ainda não está convicto de abrir o bolso e gastar o que não tem, né? Então, assim, é uma situação que ainda a gente precisa ter muita cautela, muita calma, mas sim, ao não de agora do São Paulo. Muito boa, hein? Então o Pinholato tinha essa dúvida, trouxe pra gente aqui no chat, é assim que funciona, tá? Vocês trazem a dúvida, a gente traz a resposta.